Olá pessoal, bem, o objetivo desse vídeo é fechar esse nosso curso introdutório de estatística falando um pouco desse conteúdo de medidas de assimetria e kurtosse, certo? Então falar aqui nos aspectos iniciais, né, bem introdutório mesmo, tá? Só para a gente reconhecer essa ferramenta e saber fazer algumas análises a respeito disso. Tá? Na verdade, a gente já falou um pouco sobre assimetria, né, quando estudamos aquelas medidas de posição como a mediana, como a moda e até a própria média. Né? E pois ao estudar essas medidas de posição e a gente representá-las em um gráfico, a gente vê que esse gráfico ele tem certos comportamentos distintos, certo? Porém, no momento em que falamos sobre isso, não demos tanto foco, né, nesse aspecto gráfico dessas medidas. E é isso que a gente vai fazer agora e entender o que elas significam. Né? Então, vamos entender primeiro, né, o que significa falar de assimetria. Vou colocar aqui nosso primeiro tópico. Assimetria. Né, e aprender a identificar. Né? Então, há três tipos de medidas de assimetria a serem consideradas. Né? Tem a assimetria à esquerda, que é considerada negativa, a assimetria positiva e a medida simétrica, né? Que não é nem simétrica, nem assimétrica para a esquerda, nem para a direita. Então, se a gente fosse representar, a ilustração ficaria assim. Ó. Vou colocar aqui para a gente discutir um pouco. Né? Acho que assim tá bom. Então, primeiro, a assimetria positiva, esse desenho da esquerda, ele acontece, esse desenho aqui, né? Ele acontece quando a gente tem a moda, desculpem, a mediana maior do que a moda, né? Então, se eu for reconhecer que a mediana da nossa distribuição estaria aqui representada, né? Vou colocar aqui a mediana, MD, né? Quando ela é maior do que a moda, MO, porém menor do que a média, né? Usando a nossa notação anterior, né? O X com tracinho em cima. Tá? E a assimetria negativa, quando o gráfico tem esse tipo de comportamento, né? Representando aqui esse eixo como sendo a nossa mediana novamente, a gente vê o inverso acontecendo. Né? Então, em vez de ter a mediana maior do que a moda, né? Nesse caso a gente vai ter a mediana menor do que a moda. Né? Em vez de ter a mediana menor do que a média, ela vai ser maior do que a média. Tá? Por isso que é a situação inversa. Né? E quando que a gente tem a situação simétrica, né? A medida de simetria perfeita? Bom, a de simetria perfeita é quando a gente vê essas três medidas coincidirem, né? Ou seja, quando a gente tem a mediana igualada à moda, que por sua vez é igual à média. Tá? Então, quando as três medidas coincidem, a mediana é igual à moda igual à média, a gente tem uma condição de simetria acontecendo e o gráfico tem esse aspecto, né? Uma distribuição perfeitamente simétrica. Tá? Então, vamos... isso graficamente é o que significa, né? Representar essas medidas de assimetria, graficamente falando, este o significado. Né? Então, baseando nessas relações que a gente acabou de discretizar aqui, né? Essas relações entre a média e a moda principalmente, a gente pode empregá-las para determinar o tipo de assimetria que acontece, né? Isso em problemas aplicados mesmo. Então, a gente vai... veja que tudo gira ao determinar a mediana e, ao determinar a mediana, a gente saber a posição da média e da moda. Tá? Então, saber
qual a relação que a média e a moda estabelecem com a mediana, né? Então, para poder determinar o tipo de assimetria que acontece na situação que a gente está analisando, né, a gente vai simplesmente fazer assim, ó, a média menos a moda, ok? Então, essa vai ser a nossa medida de assimetria, né? E o que isso significa? Olha só, nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho a moda é menor do que a média, né? Então, vamos estudar aqui as 3 situações possíveis, uma a uma, acho que fica melhor, né? Vou colocar aqui, pontuar cada uma delas, né? Vamos ver o que acontece em cada uma das situações. Primeiro, se eu tenho a média menos a moda, né, for igual a zero, né? Primeiro a situação simétrica possível, né? Quando a média e a moda, quando a diferença entre a média e a moda dá igual a zero, significa que elas são iguais, né? Se elas são iguais, obviamente eu estou me referindo a essa situação de simetria aqui, né? Pois a única chance que você tem de subtrair dois números e essa subtração resultar em zero é quando esses dois números são iguais, né? E a situação em que essas duas medidas são iguais é a representada por essa dissimetria, ok? Então, quando isso acontece, a gente está se referindo a uma assimetria nula ou a uma distribuição simétrica, né? Então, vamos colocar assim, ó, assimetria nula, né? Ou ainda distribuição simétrica. São duas formas que você pode se referir a esse tipo de situação, tá? E quando acontece dessa diferença ser menor do que zero, né? Ou seja, quando a média menos a moda é menor do que zero, reparem bem o que tem que acontecer para que essa situação ocorra, né? Veja que para que isso aconteça, você precisa que a média seja menor do que a moda, né? O número menor do que o zero é um número negativo, né? Então, para que essa situação ocorra, você precisa que a média seja menor do que a moda, né? E onde que essa situação ocorre, né? Você tem a média menor do que a moda bem aqui, ó, em assimetria negativa, nessa situação aqui, tá vendo? Média menor do que mediana é menor do que moda, ou seja, você fazer a transitividade aqui, né? Você tem a média menor do que a moda, tá? Então essa segunda situação ela ocorre quando você tem a média menor do que a moda, ou seja, a simetria negativa ou a simetria à esquerda, né? Tanto faz, tá? Então, escrever aqui a simetria negativa. E por último, resta a situação em que a média, em que essa diferença, né, a média menos a moda, é maior do que zero, né? É óbvio que isso vai acontecer quando o valor da média for maior do que a moda, né? E isso ocorre quando? Na situação de assimetria positiva, ok? Você tem moda menor do que média, né? Ou seja, média maior do que moda, que é outra forma de afirmar essa situação, tá? Então, nessa situação, aqui, ó, a gente vai ter assimetria positiva. Ok? E a gente pode ilustrar uma situação para exemplificar, né, a aplicação dessa propriedade através desse exemplo aqui, ó.
pegar aqui, não vou colocar uma situação problema, vou colocar logo uma tabela com os dados, que fica mais fácil da gente visualizar. Aqui. Partir aqui para outra página para a gente fazer a análise, né? Então temos aqui 3 distribuições A, B e C, né, que representam pesos aí talvez de um grupo de pessoas, né? Então aqui tem um grupo de pessoas com pesos de 2 a 6 quilos, de 6 a 10, ou de pessoas ou de objetos, né? Não especifica, de crianças, não se sabe exatamente ao que se refere, e para o nosso contexto não importa, né? A gente só quer mesmo aplicar a ferramenta que a gente acabou de ver para poder exercitar esse tipo de análise, tá? Então aqui você tem pesos dentro de uma faixa, né? De 2 a 6, de 6 a 10, 10 a 14, 14 a 18 e 18 a 22, né? E a quantidade de seres, de objetos, seja lá o que for, que estão dentro dessa faixa de pesos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 24 indica que há 24 seres ou objetos que estão dentro dessa faixa de peso, de 10 a 14 quilos, assim como há 6 seres ou objetos que têm entre 18 e 22 quilos, e que também tem entre 2 e 6 quilos, e por aí vai, certo? Então, vamos fazer a análise da assimetria dessas distribuições, né? Então, primeiro, para fazer isso, a gente precisa identificar os parâmetros, né, como a média, a mediana e a moda, tá? Então, vamos fazer assim. Primeiro, vamos calcular a média, né, dessa distribuição A aqui, ó. Distribuição A, né? Cálculo da média. O cálculo da média dessa distribuição, né, vejam que são dados não agrupados, né, e que em dados não agrupados, desculpem, que dados agrupados, né, desculpem aí, pessoal, falhou aqui, tá? Em dados agrupados, desculpem, com intervalo de classe, que é a situação que acontece aqui pra gente, né? Tem intervalos de classe, tem a frequência e tudo mais, né? A fórmula para a gente poder calcular a média é dada da seguinte maneira, né? É dado por xi vezes fi, somatório de x e fi, dividido pelo somatório de fi, né? O que isso quer dizer? O xi, né, é o que a gente obtém, é o valor médio dos intervalos de classe, né, multiplicado pelas frequências relativas simples, né? Então, ó, pega o intervalo médio entre 2 e 6. Entre 2 e 6 a gente tem um 4, né? Então, 4 multiplicado por 6. Então, aqui, ó, 4 vezes 6. Mais, aqui, o intervalo médio dessa classe é 8. 8 vezes 12. Né? Depois, 12 vezes 24.
Depois, 16 vezes 12. Né? Por último, 20 vezes 6. Tudo isso, né? Deixa eu passar aqui um traço, dividido pelo somatório de FI, que ele já dá aqui, ó, na tabelinha, que é 60. Né? Tudo isso dividido por 60. Aqui a conta já está feita. Essa média vai dar 60, tá? Mas vocês podem conferir. Desculpem, vai dar... Tudo isso dividido por 60 vai dar 12. Né? 12 quilos. Então, portanto, a gente tem a média igual a 12 quilos. Tá? Vamos guardar esse dado aqui por enquanto. Né? Precisamos também calcular a mediana. Né? Calcular a mediana só para a gente estabelecer essa posição, né? Essas desigualdades. O quanto que a moda... A gente precisa que a mediana seja maior do que a moda e menor do que a média, caso seja tenha assimetria positiva, e a gente precisa que a mediana seja maior do que a média e menor do que a moda, caso seja negativa. Tá? Então, por isso a importância de se calcular a mediana, porque tem que ser um valor intermediário entre as duas, né? Ou no caso de ser simétrica, a mediana tem que ser igual à média e à moda. Tá? Então, só depois de calcular a mediana é que a gente vai finalmente aplicar essa nossa medida de assimetria. Beleza? Então, calculando agora a mediana. Aqui a mediana, MD, vai ser igual. Né? Aí, lembrando que a expressão da mediana para dados agrupados, né, com intervalo de classe, que é essa situação que a gente está vendo, a fórmula é dada assim, ó, por... deixa eu ver se eu me lembro, é o limite inferior, né, da classe, no caso da classe modal, né, mais o somatório, né, somatório de FI sobre 2, né, somatório da frequência relativa sobre 2, menos a frequência absoluta acumulada anterior, né, a classe modal, multiplicado pelo comprimento do intervalo de classe, que é dado por H asterisco, né, isso aqui da classe modal, mas nos casos que a gente está trabalhando, né, as classes têm sempre o mesmo comprimento. Né? Então, tudo isso dividido por F asterisco. Né? Onde esse F asterisco é a frequência simples da classe mediana. Né? Então, como que a gente vê isso? Né? Primeiro, a gente poderia fazer bem aqui do lado, só para não ter que fazer toda a tabela de novo. Né? Posso fazer bem aqui essa frequência acumulada, né? FAC, né? De frequência acumulada. A frequência acumulada ela é calculada assim. O primeiro valor dela é 6, o segundo 6 mais 12, 18. Terceiro valor 6 mais 12 mais 24, né? Então vai ser 18 com 24, que vai dar 42, né? 42 somado com 12, que vai dar 54. 54 com 6, que dá 60. O último valor que tem que aparecer aqui tem que coincidir com o somatório de FI. Né? Se não coincidir, é que você fez a conta errada em algum passo, então tem que voltar e tentar fazer de novo. Tá? Fica essa dica aí. Agora, precisamos identificar quem é a classe modal. A classe modal não, desculpem, a classe onde está, né, a mediana, para a gente poder identificar, né, os outros elementos e colocar na fórmula. Tá? Então,
como que a gente identifica a mediana? Lembra que a mediana é o valor que está no meio, né, da nossa distribuição depois que você a coloca em ordem, né, quando são dados não agrupados, né? Então, mas nesse caso, como você tem intervalos assim com intervalos de classe, dessa maneira, não dá para você pensar dessa maneira. Por isso que a gente tem essa fórmula para nos auxiliar nesse processo, né? Então, o raciocínio é o seguinte: você vai primeiro calcular esse elemento aqui da fórmula. A gente já falou isso numa aula anterior, mas por isso que eu estou recapitulando. Você vai calcular o somatório de FI e dividir por 2, né? Então, o somatório de FI dividido por 2 já está aqui, ó. Aqui é o somatório de FI, né, que é 60. 60 dividido por 2, isso aqui dividido por 2, vai dar 30. Né? Então, você vai procurar aqui nessa coluna de frequência acumulada qual o valor que mais se aproxima de 30, né? O valor para mais. Né? Por quê? Porque aqui a gente vai ter dois valores. Ó. Tanto 18 quanto 42, eles se aproximam de 30. Então, você vai pegar o que se aproxima para mais. Né? Então, você vai pegar esse valor aqui. Né? Então, é nessa classe aqui que está a mediana da nossa distribuição. Okay? Então, nossa atenção vai se voltar para os elementos dessa classe aqui. Né? Aqui que vai estar a nossa mediana. Então, vamos colocar os elementos aí para poder resolver. Né? Então, o limite inferior da classe da mediana é 10. Né? Então, coloca aqui o 10. Mais somatório de FI sobre 2 foi o que a gente calculou agora. Né? Deu 30. 30 menos a frequência absoluta acumulada anterior. No caso, a que está bem aqui acima do 42. Seria o 18. Né? Vezes o comprimento da classe mediana. Então, 14 menos 10 dá 4. Isso dividido pelo F asterisco, né, que é a frequência simples da classe mediana. Né? Ou seja, esse número aqui, ó, 24. Né? Então, dividido por 24. E isso aqui, ó, vai dar o seguinte. Vamos calcular aqui na outra linha. Dá 10 mais 30 menos 18 dá 12. Então fica 12 vezes 4 dividido por 24. Né? A gente sabe que 12 cancela com 24, sobra 2 embaixo. Né? Aí 4 dividido por 2, sobra 2 em cima. Então fica 10 mais 2 igual a 12. Portanto, a mediana é igual a 12. Tá? 12 quilos. Então, já temos a média, 12, e já temos a mediana, que é 12 também. Agora, falta para a gente calcular a medida de assimetria, o valor da moda. Né? Então, calculemos agora a moda. Então, o cálculo da moda envolvendo esses dados agrupados com intervalo de classe, né, ele não é muito difícil. Por quê? Moda é o elemento que mais se repete numa distribuição, certo? Então você vai olhar aqui essa coluna, né, essa coluna das frequências simples. Aqui tiver a célula aqui que tiver o maior valor, no caso é o 24, então significa que essa classe 10 e 14 é onde está a nossa moda. Então essa é a nossa classe modal. Então essa aqui é que está a moda. Né? Então, como que a gente calcula a moda? A gente só tem aqui a classe modal, está entre 10 e 14. Né? Então a nossa classe modal, a gente vai fazer limite superior, né, da classe modal menos limite inferior da classe modal dividido por 2. Certo?
desculpem, é mais aqui. Soma dos dois e divide por 2. Né? Então, isso aqui vai dar 14 mais 10 dá 24, dividido por 2 dá 12. Então, aqui, ó, 12 mais... Não, 12? O que eu vi? 14, né, gente? 14. Isso aqui dá 12. Portanto, a moda é igual a 12 quilos. Ou seja, né, ao calcular a mediana, a gente observou que tanto a média quanto a moda também são iguais ao valor da mediana. Né? Logo, essa primeira distribuição A, né, portanto, ó, a gente tem, para colocar assim, média igual a mediana, que por sua vez é igual a moda. Né? Logo, essa distribuição aqui é simétrica. E assim está finalizado a análise quanto a essa distribuição A. Tá? Aí, quanto à distribuição B, é claro que eu não vou repetir todos esses cálculos de novo, só fiz o desse aqui para a gente relembrar o conteúdo da aula anterior. Distribuição B, você vai usar as mesmas ferramentas que a gente fez aqui e vai encontrar o seguinte, que a média da distribuição B vai dar 12,9 quilos, né? A mediana vai ser 13,5 quilos, né? E a moda vai ser 16 quilos. Né? Com isso, o que a gente observa? Que você tem aqui o valor da mediana, né? A mediana, por sua vez, é maior do que a média, né? E a mediana, por sua vez, é menor do que a moda. Né? Onde que isso acontece? Né? Mediana maior do que a média e menor do que a moda. Mediana maior do que a média, menor do que a moda. Assimetria negativa. Então, ó, portanto, assimetria negativa. Né? E, por último, na distribuição C, né, você vai encontrar também, após fazer os cálculos, que o valor da média dessa distribuição é 11,1 quilos, né? O valor da mediana é 10,5 quilos, né? E o valor da moda é 8 quilos. Né? Portanto, o que a gente vai ter com isso? Vou colocar aqui o valor da moda, ele é, moda não, da mediana, né? Ele é maior do que a moda, né? Porém, menor do que o valor da média. Então, onde que a mediana é maior do que a moda e menor do que a média? Que é maior do que a moda, menor do que a média, assimetria positiva. Certo? E assim a gente faz essa análise de assimetria, né, dessas distribuições. Okay? Interessante é que dá para visualizar isso quando você coloca em gráfico. Né? Fica mais interessante de você não apenas fazer a discussão, mas ver o resultado disso graficamente. Né? A gente tem aqui o gráfico. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Né? E nesse gráfico aqui, ó, isso aqui é da primeira distribuição, né, da distribuição A. É onde você tinha assimetria.
que é a situação de simetria acontecendo, né? Então, com a situação de simetria, veja bem, veja que o gráfico ele tem de fato esse aspecto simétrico. Olha só, vamos comparar aqui a tabela, né, da primeira distribuição. Pelo próprio aspecto da distribuição de frequência, a gente repara, né, essa simetria acontecendo. Você tem o primeiro valor e o último como 6 da frequência, o segundo e o penúltimo como 12 e o do meio como 24, né? Então isso se reflete bem aqui, ó. O primeiro e o último valor como 6, olha o 6 aqui, ó. O primeiro e o último valor do mesmo tamanho, né, da mesma altura. O segundo e o quarto também da mesma altura, e o quarto, e o último, desculpem, o valor central, né, ocupando a posição de destaque aqui no meio, né? Então o gráfico ele tem esse formato, né, de montanha. Se a gente fosse desenhar ele com mais detalhes, é claro, né, com mais informações, você veria essa simetria acontecendo, né? E aqui mesmo já dá para a gente perceber essa situação, tá? E por que isso acontece? Isso acontece porque a média, né, a moda e a mediana, elas se igualam, né, nesse valor central bem aqui, ó. Todos eles sendo igual a 12, ok? E na distribuição B? Na distribuição B, a gente tem uma média igual a 12,9, né? Então, esse valor estaria mais ou menos aqui. Esse valor estaria aqui, mais ou menos. Aqui estaria a média, né? O valor da moda estaria em 13,5, então a moda estaria representada mais ou menos aqui. Vou colocar aqui embaixo, fica melhor, né? E o valor da... Acho que eu fiz diferente, espera aí. Média... Não, aqui está errado. A moda é 16, né? Então maior que 14, menor que 18. De fato, aqui é a moda, né? Aqui um pouco menor do que 14 está o valor da mediana. Esse aqui é o valor da mediana, né? E entre 6 e 14, que é a posição de 12,9 quilos, estaria o valor da nossa média, tá? Então estaria esses valores distribuídos e o gráfico tem essa posição de assimetria negativa, e você vê pelo formato dele, ó, né? Ele mais se assemelha com esse desenho aqui, né? Esse desenho aqui, tá? Então daí é claro que nem todos os gráficos vão ficar com esse desenho certinho, né? Alguns vão ser mais alto, né? Outros vão ser um pouco mais baixos, né? Mas todos eles vão ter esse aspecto de uma certa acentuação, né, voltada aqui para a direita, tá? E isso vai caracterizar a assimetria negativa, né? Assim como acontece aqui no nosso gráfico, ok? E a última situação, que é na distribuição C, a gente tem aqui, ó, o valor da moda, né, 10,5, né, 10,5 aproximadamente aqui, ó, despontando aqui para frente, é o valor da moda, não, desculpem, da mediana, né, MD. O valor da moda, não, desculpem, o valor da média é 11,1. Então, isso está depois do 10 aqui, eu escrevi errado de novo. Aqui, ó, depois do 10 é o valor da média, né? Aqui, ó, é o valor do 10. Então, um pouquinho depois dele, um pouquinho depois o valor da moda, ou da mediana, né? Então, esse valor aqui, ó, o valor da mediana, né? E esse valor aqui correspondendo ao último, que é o da moda.
né? E o aspecto do gráfico, vocês podem ver que ele tem a ponta dele um pouco mais voltada para a esquerda, né? Lembrando mais o formato da assimetria positiva, que foi o primeiro que a gente viu, tá? Então, tá aí graficamente representado, né, as três distribuições que a gente analisou acima, né? Porém, essa medida essa forma de calcular a assimetria, ela tem um problema semelhante ao do desvio padrão que a gente viu na aula anterior, né? Ou seja, assim como o desvio padrão, essa maneira de calcular a assimetria por essa fórmula, né, só fazendo a diferença entre a média e a moda, né, nos impossibilita de fazer uma comparação entre as medidas de duas distribuições quaisquer, né? Então, por esse motivo, hoje em dia se usa um parâmetro que contorna essa dificuldade, chamado de coeficiente de assimetria de Pearson, né? Então, esse coeficiente, vamos escrever ele aqui, ó, coeficiente de assimetria de Pearson. Que ele é abreviado em alguns livros assim, ó, AS apenas, né? Esse coeficiente é dado da seguinte maneira, ele é calculado, né, da seguinte maneira, como 3 vezes a diferença entre a média menos a mediana dividido pelo desvio padrão, tá? Que a gente está usando a letra S para representar, ok? Veja que a gente não está fazendo até o momento, né, discussão sobre se o desvio padrão se refere a uma amostra, uma população, nem nada, né? Mas a gente está utilizando de forma implícita, né, o conceito de população nas fórmulas, tá? Mas, como eu falei em aulas anteriores, a gente não vai entrar nesse contexto, nesse curso, ok? Porque as fórmulas mudam quando você trata de população e quando você trata de amostra, né? As fórmulas elas têm que serem ajustadas de acordo com o tratamento que você utiliza, tá? E esse coeficiente, a gente tem que fazer uma observação quanto a isso, quanto ao valor que a gente pode obter, né? Quando o módulo desse coeficiente está entre 0,15 e 1, a gente tem aquilo que é chamado de assimetria moderada, né? E quando o módulo desse coeficiente aqui é maior do que 1, a gente tem uma assimetria forte, né? Então, vamos colocar isso aqui só para chamar a atenção, né? Para deixar bem destacado. Quando o módulo de AS que você vai calcular estiver entre 0,15 e 1, né? E quando o módulo de AS é maior do que 1. Então são as duas situações. Na primeira situação, a gente tem o que é chamado de assimetria moderada, né, quando está bem controlado dentro desse intervalo, né? Então, vou colocar aqui assimetria moderada. E a segunda situação, assimetria forte. Então pode ter exercícios em que você pede para calcular o valor dessa assimetria, né, segundo o coeficiente de Pearson, e você vai obter lá o valor. E você vai ver se esse coeficiente está dentro desse intervalo ou se ele é maior do que 1. Se estiver dentro do intervalo e pede para você analisar, você vai falar, ó, é uma assimetria moderada. Se o valor desse coeficiente for maior do que 1, você vai dizer que essa assimetria é forte, tá? Então é basicamente isso. Então,
Como exemplo, se a gente ainda considerar as distribuições utilizadas nos exemplos anteriores, para aproveitar, né? Vou ver aqui. Exemplo. Se a gente fosse calcular aqui o coeficiente de assimetria de Pearson da distribuição A, né? Então, ASA. Isso vai ser o que? 3 vezes média menos a mediana sobre o desvio padrão, né? A gente vai precisar calcular o desvio padrão de A, né? Então vamos fazer assim primeiro. Desvio padrão de A, né? Aí a gente precisa se lembrar, né, como calcula o desvio padrão de uma distribuição, como que a gente fez isso lá na aula anterior, quando falamos dessas medidas de variabilidade, tá? Então, a fórmula do desvio padrão, deixa eu pegar aquela anotada, aqui, ó. Esse aqui esse valor, na verdade, o cálculo ele é um pouco grande, né? Eu vou colocar só o valor mesmo, que eu já calculei aqui, né? Nessa distribuição A, eu vou anotar bem aqui, ó, nessa distribuição A, né? O desvio padrão dela vai dar, cadê minhas contas? Dá 4,42. Essa aqui dá 4,42, né? Essa daqui, o desvio padrão, dá 4,2, né? E essa daqui também dá 4,2, né? Certo? Mas, lembrando aí, né, que a fórmula é aquela a raiz quadrada do somatório da frequência simples multiplicada por xi ao quadrado dividido por n, né, menos esse mesmo somatório, né, de fi xi sobre n elevado ao quadrado, né? Então não é uma conta difícil de fazer, mas trabalhosa, né? Então, mas dá para fazer, ok? Então é claro que ainda está se referindo a quilos, né? Essa mesma tabela, vamos colocar aqui a unidade de medida de cada uma delas, ok? Então é 4,42 da primeira distribuição. Assim, cadê? Vamos ver. Tá. Então, esse coeficiente de assimetria de Pearson da primeira distribuição, da distribuição A, vai ser 3 vezes, né, a média de A menos a mediana de A. Cadê? Média de A deu 12, né? Mediana de A também deu 12. Então vai ser 3 vezes 12 menos 12, né, dividido por 4,42, né? Mas 12 menos 12 dá 0, né? Então, nesse caso, aqui, ó, deu 0. Né? E nesse caso zerou, por quê? Porque não temos uma assimetria associada a essa distribuição, uma vez que a gente calculou lá em cima
que essa distribuição ela é simétrica, né? A gente tem a mediana, a moda e a média iguais, tá? Então, por isso que ela não se encaixa, né, nesses parâmetros, nessas medidas de assimetria que a gente colocou na observação acima, né? Ela nem está dentro desse intervalo e nem é maior do que 1, né? Ela simplesmente não se encaixa, simplesmente por ser simétrica e não assimétrica, beleza? Então, isso aqui, então só observando, simetria. E se eu fosse colocar o coeficiente de assimetria de Pearson da distribuição B, vamos usar a fórmula 3 vezes a média de B. A média de B deu 12,9 e a mediana 13,5. Então 12,9 menos 13,5. Tudo isso dividido pelo desvio padrão do 4,2. Então, fazendo aí na calculadora, a gente vai encontrar o valor de menos 0,429. Né? Lembrando que eu quero esse valor em módulo, né? E esse valor em módulo, né? Vou calcular aqui o módulo disso daqui, ele é maior do que 0,15 e menor do que 1. Né? Portanto, ele se encaixa na descrição de assimetria moderada, né? No caso, ainda por cima é moderada e negativo, né? Porque se eu tirasse o módulo, né, eu teria o valor desse coeficiente negativo, tá? Mas ela se encaixa aqui, ó, na assimetria moderada, vamos dizer assim, sem considerar o módulo. Assimetria moderada negativa. Então, o valor do módulo é para você saber se ela é moderada ou forte, né? Porém, sem considerar o efeito do módulo, né, sobre o valor final, se tiver um menos na frente do valor, ela é negativa. Se tiver um mais, ela é positiva, tá? E a medida de assimetria de Pearson da distribuição C, né, a ASC, vai dar 3 vezes a média de C, cadê? 11,1 menos a moda, que é 10,5, 11,1 menos 10,5, né, dividido por 4,2, que é o desvio padrão, que eu me lembro que é igual, né, da distribuição B. Fazendo na calculadora, a gente obtém também 0,429, né, só que agora positivo. Então, esse é o caso que eu me referi, de assimetria moderada positiva. Moderada positiva. Certo? Então, é basicamente essa a análise que a gente faz quanto a medidas de assimetria. Tá? Tem muito segredo não, é só isso mesmo. Agora falar um pouco aqui sobre a outra medida, que é a chamada kurtose, para a gente finalizar essa discussão. A kurtose, ela nada mais é do que o grau de achatamento de uma distribuição, né, em relação à chamada curva normal, ou distribuição normal, se vocês preferirem, né? Então, vou colocar uma ilustração que ajuda a entender melhor. Cadê? Aqui.
assim. Então, como eu disse, a curtose ela mede o grau de achatamento de uma curva em relação à distribuição normal. Acontece que a que a gente chama de distribuição normal é essa curva aqui, ó, a mesocúrtica, tá? Ela que é a nossa distribuição normal, tá? Então, mesocúrtica é a normal, né? Se a curva for mais achatada do que a normal, ela é chamada de platicúrtica, né? O exemplo dessa curva aqui de dentro. Essa curva aqui é mais achatada do que a normal, né? Porém, se ela for mais afunilada do que a curva normal, né? For mais estreita, né? Mais um formato mais de bico, né? Mais afunilada mesmo, ela é chamada de leptocúrtica, né? Que é essa curva daqui, tá? Então eu coloquei a curva normal justamente no meio para a gente poder comparar uma em relação às outras, né? E vocês entenderem a relação que elas estabelecem entre si. Então a gente tem essas relações entre essas curvas para poder estabelecer um padrão de achatamento entre elas, né? Então, é claro que isso não é algo assim subjetivo. A gente pode calcular, né, o coeficiente de curtose e não apenas analisar subjetivamente, né? Então vamos fazer aqui, ó, coeficiente de curtose. Esse coeficiente de curtose ele também está relacionado às medidas tanto de posição quanto de variabilidade que a gente já viu nas duas aulas anteriores, né? E essa fórmula é dada da seguinte maneira: ela é dada pelo o terceiro quartil da nossa distribuição menos o primeiro quartil, então Q3 menos Q1, né? Dividido por 2 vezes o 90º percentil, né, menos o 10º percentil, tá? Então tem uma razão do porquê essa fórmula ser desse jeito. Só não vou fazer a demonstração, que ela é um pouco longa, né? Uns argumentos assim que tem que rever muitas coisas, tal. Então, só para não prolongar a aula além do necessário, vou deixar para vocês acharem a demonstração. Lá no livro que eu recomendei a vocês não tem, né? Mas se eu não me engano eu tenho uma bibliografia onde tem essa demonstração, tá? Quem tiver interesse vai entrar em contato comigo que eu passo, ok? Então, essa fórmula ela é conhecida como coeficiente percentílico de curtose, né? Então vou colocar aqui o nome dela, chamar aqui coeficiente percentílico de curtose, ok? Coeficiente percentílico de curtose, né? E alguns valores desse coeficiente estão relacionados a essas nomenclaturas que eu mencionei aqui em cima, né? Então, quando, por exemplo, a curva normal, né, essa curva mesocúrtica, né, eu acho que eu vou escrever aqui no próprio desenho mesmo, essa curva mesocúrtica aqui, ela é quando o valor desse coeficiente C é de 0,263, tá? E quando a gente tem essa curva leptocúrtica, né, ou seja, essa curva que é mais afunilada do que a curva normal, né, a gente precisa que o valor de C seja, vou colocar aqui, ó, C deve ser menor do que 0,263, né? E por outro lado, a curva vai ser platicúrtica
quando o valor de C for maior do que 0,263. Ok? Então é assim que esses coeficientes estão relacionados a essas curvas. Tá? Vamos fazer um exemplo. Para análise de kurtose é apenas essa fórmula mesmo, não tem segredo nenhum. Né? Por isso que eu vou mostrar só um exemplo aqui para a gente poder finalizar. Né? E quanto ao quartil e percentil, vocês também viram que é muito tranquilo o cálculo dessas medidas. Né? Não tem lá muito segredo. Então, imagina que uma distribuição, né, ela tem o primeiro quartil, né, igual a 24,4 centímetros. Né? Tem também o terceiro quartil igual a 41,2 centímetros. O décimo percentil igual a 20,2 centímetros. Né? E o 90º percentil igual a 49 centímetros e meio. Né? Então, qual é o coeficiente percentílico de kurtose? Né? Aí basta aplicar a fórmula. Né? Claro que nos probleminhas vai ter lá uma situação, problema, onde você vai ter que calcular essas medidas, né? Esses primeiro, terceiro quartil e o décimo e o 90º percentil, mas nada que seja muito absurdo. Obtendo essas medidas, joga nessa fórmula e o resultado é imediato. Não tem mistério nenhum quanto a isso. Então, jogando na fórmula, terceiro quartil menos o primeiro vai ser 41,2 menos 24,4 dividido, né, por 2 vezes 49,5 menos 20,2 é igual 41,2 menos 24,4 dá 16,8, certo? Dividido, fazendo esse cálculo aqui, dá 2 vezes 49, dá 58,6, 58,6, né? Então, dividindo um pelo outro, que na calculadora dá 0,286 aproximadamente. Ok? Então, portanto, o nosso coeficiente percentílico de kurtose é de 0,286. Né? E aí, o que a gente conclui com isso? Né? 0,286 é maior, né? Esse valor é maior do que 0,263. Né? O nosso padrão aqui, o nosso parâmetro, né? O valor 0,263 que aparece em todos. Né? Se esse é o nosso parâmetro, vamos calcular aqui. Ó. O que acontece então quando o meu valor de C é maior do que 0,263? Quando ele é maior, a gente está falando de uma curva platicúrtica. Né? Então a gente está falando de uma distribuição platicúrtica em relação à normal. Tá? Então, portanto, temos uma distribuição platicúrtica em relação à normal. E é isso. Não tem, como eu disse, não tem segredo nenhum. É calcular esse coeficiente e comparar o valor com esse parâmetro que a gente tem para saber de qual curva a gente está se referindo. Né? E é assim que a gente faz a nossa análise de kurtose de uma distribuição qualquer, a que venha se deparar aí em nossos exercícios. Beleza? Então, vou deixar aí uns exercícios para vocês exercitarem um pouquinho esse conceito, né? E assim a gente finaliza esse curso aí de introdução à estatística. Okay?
Então, a gente se vê aí no próximo curso. Então, até a próxima. Bons estudos a todos. Até mais. Tchau, tchau.